resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Lucas, que diz assim: ouvi falar que a pessoa ser comunista é motivo de excomunhão. Gostaria de saber se é verdade e se a excomunhão é automática. Lucas, é verdade. É verdade que os comunistas estão excomungados. Mas aqui a resposta precisa ser esclarecida. Existem 2 decretos da Congregação para a Doutrina da Fé, na época se chamava Santo Ofício, que são citados com bastante frequência. Mas nós precisaremos entender a natureza desses decretos, porque algumas pessoas ficam dizendo: não, mas esses decretos foram dados, por Pio XII, por João XXIII, não valem mais, não tem mais nenhuma validade. Vejam, aquilo que nós popularmente chamamos de decreto de excomunhão dos comunistas, na verdade, não são decretos. São perguntas que foram feitas à congregação do Santo Ofício, ou seja, a doutrina da fé. No dia 25 de junho de 1949, enquanto era Papa Pio XII, o Santo Ofício respondeu à seguinte pergunta. Aqui eu estou lendo do Denzinger, no número 3865. É permitido aderir ao Partido Comunista e favorecê-lo de alguma maneira? Essa era a pergunta que foi respondida pelo Santo Ofício. Veja, é uma pergunta de uma dúvida. Isso quer dizer que já era claro para a Igreja que uma pessoa que adere à doutrina comunista está excomungado. Esse decreto, não é que o decreto de 49 excomungou as pessoas a partir dali. Não, já estavam excomungados antes, mas é que alguns começaram a duvidar. Então, para esclarecer a situação, Pio XII deu permissão ao Santo Ofício que publicasse esse seguinte esclarecimento. Primeiro, diz assim: resposta a essa primeira pergunta. Não, o comunismo é de fato materialista e anticristão. Embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus e à verdadeira religião e à Igreja de Cristo. Então, quem é comunista, está dizendo aqui, esclarecendo a Santa Sé, quem é comunista necessariamente é apóstata. Entende? Ora, por quê? Porque está favorecendo, embora eles digam: não, nós não somos contra a religião, nós não somos contra Deus, de fato estão contra Deus e de fato estão contra a religião, porque estão crendo naquilo que a Igreja não crê e estão abandonando a fé católica. Se você professa a doutrina comunista, você não professa a fé católica. É este o esclarecimento que o Santo Ofício está fazendo. Aí você vem perguntar: mas padre, isso era excomunhão no Código de Direito Canônico antigo, de 1917, agora não está valendo mais? Está valendo sim, senhor. Está aqui o Código de Direito Canônico de 1983, publicado pelo Papa João Paulo II, portanto, bem depois do concílio. E o cânon 1364 diz isto: o apóstata da fé, que é o caso aqui que está sendo esclarecido, o herege ou cismático, incorre em excomunhão late sententia, ou seja, em excomunhão automática, ou seja, em excomunhão que tem uma sentença escondida. Como é que a gente incorre nesta excomunhão? De fato, eu esclareço já já, mas eu quero deixar bem claro. Realmente, as pessoas que insistem em professar uma doutrina, em seguir uma doutrina que é incompatível com a fé católica, estão excomungadas automaticamente. E o decreto de 49 simplesmente esclarece isto, coisa que já era evidente. Já era evidente. O decreto de 49 diz isto, mas não para por aí. Tem uma segunda pergunta. Ele diz: é permitido publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles? A resposta
Quanto ao número 2, não, pois são proibidos pelo próprio direito. Ou seja, nós não temos que ficar agora promovendo a imprensa comunista. Não temos que ficar agora seguindo a imprensa comunista. Se você vai ler um livro comunista, né, você deve saber que ao ler esse livro, você tem que estar preparado para lê-lo. Ou seja, preparado e tenha critérios suficientes para ler isso. Sem que isso signifique um perigo para a sua fé. Então a igreja está dizendo, cuidado, não leiam livros comunistas, porque isso pode fazer mal à sua fé. Número 3. Fiéis cristãos que consciente e livremente fizeram o que está no número 1 e no número 2, podem ser admitidos aos sacramentos? Ou seja, se você se inscreveu num partido comunista, se você está trabalhando para os comunistas, se você crê nessa doutrina comunista, se você quer o comunismo e trabalha para o comunismo, você pode receber os sacramentos? Resposta, não. Segundo os princípios ordinários, determinando a recusa dos sacramentos àqueles que não têm a disposição requerida. Ou seja, você para receber os sacramentos, você tem que ter a devida disposição. Se você é um apóstata, se você está seguindo um negócio que é contrário à fé católica, é evidente que você não pode receber os sacramentos. É evidente que você não pode receber a comunhão e você não pode ser absolvido dos seus pecados, porque você não está arrependido. Né? Número 4. Fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e sobretudo os que a defendem ou propagam, incorrem pelo próprio fato, como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica? Resposta, sim. Ou seja, está dizendo aqui que, de fato, eles incorrem em apostasia da fé católica. Esse é o esclarecimento. Vejam, é um decreto de esclarecimento. Então, não cabe aqui essas perguntas de ficar perguntando, mas vale ainda, não vale ainda? Gente, ele esclarece aquilo que é a realidade desde sempre. O que hoje tem validade é isto que está no Código de Direito Canônico de 83. Ou seja, o apóstata, ele é excomungado. O que é que mudou desse decreto de 49 para o Código de 83? A única coisa que mudou é o fato de que antes a apostasia era um crime reservado à Santa Sé. Agora não é mais reservado à Santa Sé. A partir do cânon 1364 do Código de 83, é algo que pode ser redimido pelo bispo local. Só que, muita atenção, né? Você pode se confessar com o padre, e o padre pode te absolver do pecado da apostasia. Só cuidado. É necessário arrependimento. Senão essa absolvição não valeu nada. Você está entendendo? Então, não é uma coisa assim, o Papa muda o decreto. Não, é algo que está na própria natureza. O que eu quero esclarecer é isto. Que o que excomunga estas pessoas é a ação delas mesmas. Elas mesmas estão se excomungando. Ou seja, você está seguindo uma doutrina que é incompatível com a fé católica. Isto, se isso não estivesse escrito em papel nenhum do universo, isto ainda seria algo que seria uma atitude de excomunhão. Ou seja, eu estou me excluindo da comunhão da igreja. Está entendendo? Então, o direito penal da igreja diz com toda clareza, existe a excomunhão para a apostasia. O decreto de 49 só esclareceu, dizendo o que era, em que consistia essa apostasia. Depois, o Papa João XXIII, depois houve uma situação política na época, etc., fez com que a Congregação para a Doutrina da Fé, o Santo Ofício da época, publicasse mais uma resposta. Se as coisas não estavam claras para as pessoas, então ele quis esclarecer ulteriormente. No dia 5 de junho de 1963, ou seja, durante o Concílio Vaticano II, o concílio estava acontecendo.
João 23 mandou publicar a seguinte resposta do Santo Ofício. É permitido aos cidadãos católicos, ao elegerem os representantes do povo, darem seu voto a partidos ou candidatos que, mesmo se não proclamam princípios contrários à doutrina católica e até reivindicam o nome de cristãos, apesar disso, se unem de fato aos comunistas e os apoiam por sua ação? A resposta do Papa, não. Então veja só. Isto quer dizer concretamente. Não basta você chegar e dizer, você não pode votar em tal partido porque ele é comunista. Você não pode votar em ninguém da base aliada. Você não pode votar em ninguém que esteja aliado a ele. Esta a solução e a resposta dada pela doutrina da fé durante o pontificado de João 23. Bom, tendo esclarecido isso, como é que se incorre nesta excomunhão automática? Bom, para que haja a excomunhão automática, é necessário que haja a contumácia. Ou seja, a pessoa precisa ser advertida. Então, veja só, eu estou dizendo para você, agora você está assistindo este vídeo, você está recebendo notícia, talvez pela primeira vez na sua vida, que professar a doutrina comunista é a apostasia da fé católica. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo isso, muito bem. Agora eu estou dando a você, né, essa comunicação da igreja oficial. Isso é a doutrina da igreja. Arrependa-se. Se você, sabendo disto, continua na sua contumácia, na sua obstinação, né? Vamos trocar em palavras mais claras, com essa cabeça dura, obstinado, dizer, não, mas eu acho que o comunismo é perfeitamente compatível com a fé católica. Aliás, eu até professo a teologia da libertação, né? Comunista, marxista, em que eu acho que Karl Marx é perfeitamente compatível com o Evangelho. Muito bem. Agora, nesse momento, se você continua, se você resiste a isso de forma obstinada, aí sim, você está excomungado. Essa é a realidade da excomunhão. Você precisa de contumácia, ou seja, não basta simplesmente, por ignorância, eu comecei a sentir uma certa atração pela doutrina socialista porque achei tão bonita, tão linda, etc, etc. Não. É importante que você saiba que a igreja está comunicando a você isto. Uma vez que você está comunicado, uma vez que você sabe o que a igreja está pedindo a você, que você se afaste desta doutrina terrível, se você obstinadamente continua, então você está excomungado.